Paz do Senhor, irmãos. Não dá para ficar sentado. Tem que levantar para adorar o Senhor, porque esse louvor é para a honra e glória dele, amém? Aleluia, porque ele é bom. Aleluia. Senhor, tu és
queremos estar nos braços dele sempre. Aleluia. É nos braços dele que nós encontramos proteção. É nos braços dele que nós renascemos. Adore, meu irmão. Que você possa se sentir nos braços do Pai. Lugar reservado, o lugar onde Ele quer.
do Senhor, sabendo de tantas promessas que Ele tem para você, 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 para você. Tem tantas promessas e a gente ainda duvida do que Deus é capaz. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
Glória a Deus. Amém. Tome o seu assento. Que bom que você está conosco hoje. Depois destes louvores, eu acredito a gente pode ir embora, porque cantamos verdades da Bíblia Sagrada. E eu gostaria de seguir compartilhando com você o que estamos fazendo nos últimos fins de semana. Estamos conversando sobre esperança. Começamos domingo passado essa série falando sobre esperança. E no domingo passado aprendemos algumas lições importantes a respeito das expectativas que podemos ter no Senhor com relação a milagres, com relação às ações poderosas de Deus, com relação às intervenções sobrenaturais do Espírito Santo. E hoje seguimos. E eu quero convidar você para ler a Bíblia junto comigo no Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 28. Não, espera aí, fugiu. Capítulo 8, versículo 22. Estou com o versículo na mente. Lucas 8, 22. Evangelho de Lucas 8, 22. Será que o Senhor se importa conosco? É o que vamos olhar para esse trecho da Bíblia. Lucas 8, 22. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Ninguém falou misericórdia. Lucas 8, 22. Quantas Bíblias de papel nós temos? Deixa eu ver, levante as Bíblias de papel aí. E quantas Bíblias eletrônicas? Deixa eu ver. Olha, sempre ganha, né? As eletrônicas ganham. Graças a Deus pela internet. Ontem acabou a força lá em casa. E a promessa é que só ia chegar à meia-noite. Aí a gente descobriu que o chuveiro é elétrico, que o fogão é elétrico, que a geladeira é elétrica, o micro-ondas é elétrico, o forninho elétrico é elétrico. A gente descobriu que a internet precisa de eletricidade e descobriu que quase não tinha pilhas em casa. E aí eu percebi uma coisa: os seres humanos evoluíram tanto, mas se tornaram tão burrinhos, né? Os nossos antepassados sabiam fazer fogo do nada, sabiam construir armas de caça, sabiam caçar animais e fazer comida. A gente não sabe fazer nada dessas coisas. A gente sabe ir no supermercado, mas também não tinha energia elétrica no supermercado. E aí de repente você fala: nossa, como nós somos dependentes disso. E graças a Deus então pela sua internet funcionando. Mas é melhor você memorizar bem a Bíblia, se você, uma hora dessa, cair a energia elétrica, né? E você tem uma chance. Lucas 8, 22 diz assim, na tradução que eu tenho: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele, Jesus, adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. E se nós lermos a mesma passagem em Marcos, eles dizem assim: não te importas que morramos? Em outras palavras, o barco está afundando e você dormindo, Jesus. Você nem aí para a gente. Ele se levantou, Jesus, e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Fez-se bonança, na tradução antiga. Versículo 25. Onde está tua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, essa é a sua palavra. E segundo a minha maneira de crer e de te entender um pouquinho, eu acredito que o Senhor deseja que aprendamos sobre esperança. Mas esperança do verbo esperançar, esperança de quem sabe que tem algo e
pode correr atrás e não desistir. E hoje eu quero pedir, Deus, que esse pedaço da palavra fale conosco, mas fale também com os nossos queridos e queridas que estão através da internet assistindo este culto. Que o Senhor fale conosco e que hoje seja uma noite memorável nos nossos corações e mentes, a fim de que saiamos daqui fortalecidos, robustecidos com a palavra que nos ensina sobre a nossa esperança e em quem podemos esperançar, em quem podemos confiar, em quem podemos seguir vivendo e por quem. Ajuda-nos, Deus, no entendimento da sua palavra, é a nossa oração, no nome poderoso e forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém, graças a Deus. Muito bem, o púlpito mais para trás, o pessoal da técnica está falando. Aqui está bom? Obrigado. Eu sou muito feio, é isso? Está muito perto do povo, deve ser. Que? Esperança. Semana passada começamos a conversar sobre isso. Tem esperança que é oriunda do verbo esperar e tem esperança que é oriunda, segundo Mário Cortella, do verbo esperançar. O Sérgio Cortella. Mário, obrigado. Do verbo esperançar. Na definição desse filósofo e professor, ele diz que esperança que vem do verbo esperar é o quem sabe que, tomara que, quem sabe não chove, quem sabe meu pai me compra o presente que eu tanto desejo, quem sabe eu arrumo uma namorada. Tinha um irmão da igreja que ele orava muito para ter uma esposa, mas muito, todo dia, o dia inteiro, era o principal tema das orações e os pensamentos dele ao Senhor. E um dia ele foi até a igreja, até o templo, até o prédio da igreja, estava vazio, não tinha ninguém, não era dia de nada. Ele se sentou na beira do púlpito e disse: Senhor, eu só saio daqui no momento que por aquela porta passar a mulher da minha vida. E tem mais, a primeira que passar por ali vai ser a mulher de minha vida. E de repente entrou uma moça do correio. Assim, ela era muito grande, sabe? Bem grande mesmo. E quando ele olhou para ela, ele disse assim: Senhor, para de brincadeira. Então, isso é a esperança do verbo esperar. Eu espero que. Mas a esperança do verbo esperançar é aquilo que eu posso esperar por causa de saber de quem eu espero. E como acabamos de cantar, por causa das promessas que ele faz para nós. Agora, é muito importante uma regra de interpretação da Bíblia para todos nós. Existem passagens da Bíblia Sagrada que são históricas. E passagens da Bíblia Sagrada que são normativas. Para que serve aprender essa palavra doida hoje? Normativas, vem de norma. Há passagens da Bíblia que refletem uma norma divina, ou seja, um modo de ser de Deus que permanece de geração a geração por toda a eternidade. Por exemplo, uma norma bíblica: não matarás. A não ser que seja por defesa própria. Não matarás. Não mente. Normas da Bíblia. Se teu irmão pecar, vai você até ele só. E se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrependeu, leva contigo uma testemunha. E se ele se arrependeu, ganharam o vosso irmão. Se ele não se arrependeu, leva à igreja. E a igreja conversa com aquela pessoa. Pare com isso. Se ele parar, ganhamos aquele irmão. Se ele não parar, não precisa mais considerá-lo como irmão. Norma bíblica.
O Senhor Jesus disse para o Pedro 70 vezes 7, quando Pedro usou a lei, que é uma norma, para dizer: Jesus, na lei está escrito, eu devo perdoar o meu irmão até 3 vezes, é ordem, é norma divina. Eu, porém, Senhor Jesus, vou perdoar o meu irmão 7 vezes. O que o senhor acha? Jesus vira para o Pedro e fala: Pedro, 7 não, 70 vezes 7. O que significa? A perfeição da perfeição, da perfeição, da perfeição em perdoar, jamais parar de perdoar. Isso são normas bíblicas. Mas a história que acabamos de ler não é uma norma bíblica, é uma história. Todavia, nós podemos nela aprender algumas lições bem importantes para quem deseja ter esperança, do verbo esperançar, que é aquilo que eu posso acreditar é meu e eu posso buscar e jamais desistir, porque por ele me foi prometido. Quais são as condições de vida de alguém que diz acreditar nele? São necessárias para que eu esteja apto para ter esperanças. Na nossa história, Jesus está realizando muitos milagres. As pessoas estão acotovelando-se por cima de Jesus. E não pode nunca Jesus cotovelar ninguém, que senão é expulso. Mas as pessoas... mas esse é outro Jesus também, não tem... É da outra história. Jesus, as pessoas estão em volta dele, ele está no melhor da fama, da popularidade dele. E neste momento ele se vira aos seus discípulos e diz para os seus discípulos: ei, vamos tomar este barco e vamos para o outro lado. A Bíblia não diz, mas aparentemente Jesus apontou o lado, porque o barco estava indo na direção do outro lado do grande lago da Galileia, a uma cidade chamada Gadara, ou Gedara. Eles sabiam que Jesus havia orientado com clareza o barco nesta direção: entrem no barco e vamos para o outro lado. Eles assim o fizeram, entraram no barco. No vai das ondas, Jesus pega no sono, deitou num cantinho do barco, fez lá um bolo com um pouco de pano, fez um travesseiro e dormiu gostoso. De repente, um vento poderoso pega o barco. Ondas se agigantam. Eu pensei: será que tem lago que pode ficar tão agitado para um barco quase afundar? E eu estive uma única vez no lago da Galileia. Entramos num barco grande, do comprimento deste auditório, que cabe umas 40, 50 pessoas. Entramos em 12 viajantes e 4 tripulantes. E tinha um ventinho cedo, e fazia assim a água. Eu falei: isso é moleza, acho que é o pior vento que tem aqui. Gente, no meio do negócio. Eu que tenho labirintite, segurei no mastro principal e eu não sabia para que lado eu iria reclamar. Falei: Jesus, com esse ventico eu estou assim, sabe? Deve ter tido um ventão aqui. E aquele barco começa a ficar inundado. Os discípulos percebem, há um risco de afundamento. Alguns deles são pescadores. Eles sabem bem o que está acontecendo. E eles correm para Jesus. Jesus está dormindo. E eles gritam, no texto que lemos: Jesus, Jesus, vamos morrer, vamos morrer. No texto de Marco, eles dizem: Jesus, pô, meu, se eles fossem da zona leste de São Paulo. Se liga, nós vamos morrer, você não está nem aí. Jesus levanta, repreende os ventos e as águas, tudo se transforma em tranquilidade absoluta. Ele olha para os discípulos e fala assim: onde vocês deixaram a fé de vocês? Em qual esquina, encruzilhada,
ou viela da existência de vocês, vocês perderam ou deixaram pendurado em algum canto a fé de vocês. Porque parece que quando vocês estavam caminhando comigo, vocês tinham fé. A fé ficou na margem de lá, pouco antes de entrar no barco. A fé de vocês ficou logo depois que me viram dormindo. A fé de vocês se perdeu com o vento que soprou a fé de vocês para o outro lado. Onde vocês deixaram a fé? Ninguém entra no barco da existência sem o equipamento chamado fé. Em vez deles responderem para Jesus, um olhou para o outro e disse assim: meu, porque é paulistano, tudo é meu para paulistano. Meu, você viu o que esse cara fez? Ele falou com o vento e falou com a água. Se nada tivesse acontecido, ia dizer: vamos morrer mesmo, que até Jesus está louco. Que poder é esse que esse camarada tem, que até os ventos e as águas bravias lhe obedecem à voz e tudo foi transformado em bonança? Em seguida o barco segue caminhando e vai chegar, ou navegando, e vai chegar na cidade de Gadara, onde um poderoso milagre vai acontecer, mas é história para outro dia. Nessa história nós aprendemos alguns princípios sobre a fé que precisamos ter se desejarmos ter esperança de um milagre nas nossas vidas. Vocês se lembram, quem veio domingo passado, o versículo que nós usamos de 1 Coríntios 13:13? E permanecerão a fé, a esperança e o amor. E o que aprendemos domingo passado é que o primeiro passo é a fé. Eu tenho fé nele, que me produz esperança e me leva a uma ação de amor para com as pessoas. Nesse trecho da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Jesus está reclamando sobre a fé. Mas deixe-me mostrar algumas coisas importantes que cada um de nós precisamos ter ou ser, a fim de que tenhamos esperança naquilo que Deus tem para cada um de nós. Em primeiro lugar, não dá para ser esperançoso se você é desobediente a Deus. Obediência é o primeiro passo que evidencia alguém que pode ter esperanças nos milagres e nas mãos poderosas ou na voz poderosa do Senhor. Obediência. Onde é que eu vejo obediência nessa história? No fato de que Jesus disse aos discípulos: entrem nesse barco e vamos para o outro lado, e diz a Bíblia, imediatamente eles assumiram o barco e foram na direção indicada por Jesus. Obediência. Mas será que vale mesmo a pena obedecer? Porque esses discípulos eram obedientes, mas não ficaram isentos do enfrentamento de uma terrível tempestade. Então, desde já, deixe-me dizer, ser obediente a Deus não nos isentará do enfrentamento de situações difíceis na nossa vida. Mas precisa ser obediente. Por quê? Por que eu preciso ser obediente se ainda sendo obediente eu posso estar enfrentando tempestades na minha vida? Por quê? Primeiro, por causa da perspectiva que você terá dos fatos, circunstâncias e transes agudos de sua vida quando eles se levantarem contra você. Deixe-me explicar. Se você é obediente, vamos começar com desobediente. Se você é um desobediente, sabe claramente o que Deus quer da sua vida e não precisa entender muito de Deus, não precisa entender muito de Bíblia, a sua consciência te fala claramente que você está fazendo o que é certo ou o que é errado, e você opta para fazer o que você bem entende, que se lasque o resto do planeta. Você é um desobediente. E aí você está no barco da sua vida, navegando, tendo os seus projetos de vida, os seus sonhos de consumo, você determinou o porto no qual você quer
aportar o seu barco, no qual você quer desembarcar, onde você quer realizar os seus sonhos. Ali é o porto seguro da minha vida, ali é a consumação de todos os meus projetos de vida, é para lá que eu estou indo. E você começa aí, mas você sabe no íntimo do seu coração que tem coisa errada na sua vida, que tem tranqueira, tem picaretagem, tem sem vergonhice, tem malandragem, tem mentira, tem fraude, tem engano, tem traição. Você sabe que alguma coisa muito ruim está aí dentro. E você entra no barco da sua existência. E quando levanta uma tempestade e você é o desobediente, a sua perspectiva da tempestade, a sua perspectiva das ondas enormes, a sua perspectiva do vento que sopra contra o barco da sua existência, tentando naufragar os seus sonhos, a sua perspectiva como desobediente é: cara, é porque eu estou desobedecendo. Já sei, fui eu que melei tudo. Sou eu. Eu estou com a vida torta e agora a vida está me condenando. Deus está me condenando. Você vai escolher alguém. E você é capaz até de escolher: Satanás agora está deitando e enrolando na minha vida, porque eu sei que aqui dentro está tudo torto. Não vale a pena ser desobediente. Sabe por quê? Porque você vai interpretar as circunstâncias duras e agudas de sua vida como você sendo o culpado por tudo que está acontecendo. Entendeu isso? Há muitos anos atrás, o Senhor estava orientando o povo dele numa guerra. E ele disse: olha, tem um povo aí que vocês vão lutar contra eles, e vocês vão ganhar a batalha, porque eu estou com vocês. Mas é o seguinte, não pega nada desses caras, nada. Entendeu? Nada. Nada, nada. Então a orientação aos soldados é o seguinte: vamos ganhar esse negócio aqui, mas não pega nada que é deles, né? Nem roupa, nem o cavalo, nem a espada, nem a grana deles, nada. Nem o porco, a galinha, nada que é deles nós vamos pegar. Só ganha e cai fora. Foi orientação de Deus. E eles vão lá e ganham a guerra. Mas tem um menino chamado Acã, que ele viu a capa Dona Karen de New York, daquele cara que estava deitado lá, morto. Falou: defunto vestindo essa marca boa. Ele percebeu que a calça dele era Boss. O óculos, Armani. E tinha uns euros no bolso, porque estão lá para aquele lado. Ele falou: peraí, defunto vai querer isso para quê? Tirou a capa, tirou a grana, enrustiu, levou para a cabana dele de acampamento de batalha, abriu um buraco no chão, enterrou a capa e a grana e deu uma de migué. Quietinho, traíra. Na seguinte guerra, o povo era tão pequenininho, mas tão pequenininho, que Deus disse assim para a turma dele: é o seguinte, fala para o pessoal do exército aí, vocês têm que ganhar outra batalha. Aí um olhou para o outro e falou assim: gente, os caras estão pior que o Peru, vamos mandar meio time, resolve. Aí vamos. Mandaram só uma meia dúzia de soldados. Gente, sabe uma gritaria, um quebra-pau. Os soldados israelenses apanham, quase todos eles morrem. Eles entram em pânico, em desespero. Voltam e vão brigar com Deus. Deus, você falou que a gente ia ganhar. E Deus disse: tem um desobediente no meio de vocês. Ele aprontou. E porque ele aprontou, eu tirei a minha presença do time, eu saí do time. Aí, eles tinham um programa de internet, de inteligência artificial, que descobriu quem era o cara. Aí o cara foi e confessou. Ele disse: fui eu.
Aí mandaram os soldados na cabana dele para ver se era verdade. Desenterraram aquela capa bonita, aquela grana toda. E o Acã, junto com a família, todos foram queimados, vivos. Meio complicado mexer com o homem lá de cima às vezes. A história é a seguinte: se eu estou no barco da minha existência e levanta a tempestade, qual é o seu sentimento? Meu, acho que sou eu. Jamais aceite se sentir culpado, porque você tem que ser uma pessoa obediente àquilo que você bem sabe no seu coração Deus deseja de você. Agora, se eu estou obediente, a perspectiva muda. Eu entro no barquinho da minha vida, sei que eu estou obedecendo a Deus, até onde a minha consciência permite, está tudo legal. Conscientemente eu não pequei, posso até por acidente ter machucado alguém, falar de uma coisa que não devia, mas conscientemente eu estou com o meu coração limpo diante de Deus e das pessoas, e aí eu entro no barco da minha vida para realizar o meu sonho, chegar no porto seguro, a consumação dos meus sonhos, a realização dos meus sonhos. E aí levanta a tempestade. Levanta a tempestade. Igual que levantou para o desobediente, levantou para o obediente. Mas a perspectiva muda. Agora quando eu olho a tempestade, eu falo: epa, Deus, eu sei que você está comigo. Vamos nessa. Isso aí deve ser provação. Deve estar me treinando, para ver se eu tenho persistência, para ver se eu aguento. Ou então eu posso dizer assim: ih, é demônio, sai demônio que eu estou indo. E vou embora. Por quê? As perspectivas mudam na vida de quem é obediente. Então por que vale a pena obedecer, mesmo sabendo que não estamos isentos de tempestades? Porque o obediente tem outra maneira de encarar a própria vida, as circunstâncias e os trânsitos agudos de sua vida. Amém ou não amém? Amém, é isso aí, seja obediente. Segundo, quando eu sou desobediente, eu falo: ai, caramba, acho que sou eu. Devo ser o culpado, tenho culpa no cartório também, né? Aí eu me auto-vitimizo. Mas se eu sou obediente, eu tenho a quem clamar: Senhor, vem comigo. Eu posso clamar a Deus. Eu não tenho medo de Deus. Tem gente que tem medo do diabo, devia ter medo de Deus. Outro dia um irmão estava falando para mim: Nassif, você acha que os demônios conhecem os pensamentos? Porque eu vi um pastor falar assim, que a gente tem que orar só mentalmente, para o diabo não ouvir. Eu falei: eita! Eu acho que ele entra aqui dentro, faz uma leitura rápida, escaneia a minha mente, sabe tudo. Sério? Você não tem medo se ele sabe o que você está pensando? Eu falei: rapaz, eu tenho medo do que Deus está pensando, do que eu estou pensando. Porque ele, com certeza absoluta, sabe, eu vou ter medo do que o diabo faz. Outro dia, o diabo chegou para o irmão e falou assim: teu passado é ruim. Ele falou: e o teu futuro pior que o meu. Porque eu fui lavado no sangue de Jesus e agora estou andando em obediência. Meu passado é ruim mesmo. Gente, obediência, primeiro aspecto. Segundo, para quem quer ter esperança, usar a fé. E aqui o nosso texto é extremamente delicado, para não dizer complicado. Quando o Senhor Jesus pergunta para os discípulos: ei, onde vocês deixaram a vossa fé? O Senhor Jesus Cristo está querendo dizer para eles: em algum momento na nossa caminhada, vocês esqueceram a fé em algum canto. Algum banheiro público que vocês foram, penduraram a fé em algum cantinho, ou na casa de algum dos
colegas, que momento vocês perderam, esqueceram da fé? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente não pode esquecer as coisas mais importantes, não é? Quando eu era jovem, faz tempo, passava dinossauro na rua de casa e tudo, mas quando eu era jovem, que eu ia viajar com Lucinha, a gente falava assim, faz uma malica de mão só para nós dois. Porque ali tinha o suficiente, um par de roupa, uma escova de dente e um monte de sonhos. Era suficiente. Agora que a gente está velho, eu estou velho, ela não. Na hora de viajar é uma mala para ela, uma mala para mim e uma necessaire desse tamanho de tudo que é remédio que eu não posso esquecer. A vida mudou. Não posso esquecer. Há coisas na jornada da existência que a gente não pode deixar para trás. E uma delas é a fé. Mas fé em quem, em que, de que jeito? Primeiro, tem pessoas que têm fé enquanto a festa é grande. Eba, Jesus está curando, fazendo milagres. Olha que legal, quanta gente, a igreja está crescendo. Olha, o negócio está indo bem. Oh, vendi mais, está prosperando. Vou abrir franquia, que legal, a coisa está crescendo. Joia, oh Senhor, eu creio. Tem gente que tem fé até aí. Mas tem gente que quando passa dessa fase para da tempestade, perdeu a fé, deixou em algum canto, deixou na festa. O que o Senhor Jesus Cristo está perguntando para mim e para você nesse texto da Bíblia Sagrada é: até onde vai a sua fé em mim? A sua fé em mim vai até onde tudo está bem para você? A sua fé em mim vai até onde você não ficou doente? Até onde você não perdeu o emprego? Até onde a corte decidiu por uma mudança mais para o sul do planeta? Até onde vai a fé da gente? Hebreus está escrevendo a um povo que está debaixo de violenta perseguição religiosa. E aqueles irmãos da cidade de Jerusalém, bem provavelmente, estavam dizendo entre si: não dá mais para continuar com esse Jesus. É muito sofrimento ser cristão. E o autor de Hebreus escreve: por que vocês já estão desistindo? Nem sequer saiu sangue. Vocês estão desistindo porque foram desterrados, perderam suas casas e propriedades por causa de vocês. Que isso? Isso é muito pouco. Não é para desistir agora. O que o Senhor Jesus Cristo está perguntando é: quando as coisas estão boas, é fácil ter fé. Mas se por uma circunstância ou outra tivermos que enfrentar tempestades, tivermos que enfrentar a inundação que nos ameaça de morte, seguiremos crendo em Deus ou não? Não, Deus não precisa mandar tempestades para a gente para testar a nossa fé. Nós é que precisamos saber qual é a nossa fé. Vou dar um exemplo. 3 meninos: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem está grávida, 3 sugestões bonitas. Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 judeus prisioneiros na Babilônia. E os meninos continuavam com fé em Deus. Mas o rei da Babilônia, que também tem um nome bastante sugestivo para quem quiser dar um filho, Nabucodonosor, Nabuquinho, pode imaginar isso?
resolve fazer uma estátua muito grande e decide que todos os povos da terra devem adorar essa estátua ao som da trombeta. Por que todos os povos da terra? Porque Nabucodonosor, naquela época, imperador de Babilônia, dominava 140, 150 países do mundo conhecido naquela época. E ele escreve um decreto em todos os idiomas possíveis e manda esse decreto para todos os países onde ele dominava. E no dia X, a hora X, todo mundo ia se ajoelhar em frente da estátua, quem estava longe, na direção da estátua. Chegou o dia, a estátua de ouro, enorme. Todos os líderes políticos e militares estavam diante do palácio. E quando a fanfarra, porque era todo tipo de instrumento musical, não só a trombeta, entoa o seu hino, todo mundo se ajoelha diante daquela estátua de ouro que Nabucodonosor decretou é o novo Deus do mundo. Mas tem uma penitência para quem não ajoelhar: será jogado na fornalha de fogo ardente. Os 3 meninos resolveram não ajoelhar, mas tinha um circuito interno de televisão e eles foram descobertos. Deduraram os 3 meninos e o rei, na frente de todo mundo, disse para eles assim: por que vocês não ajoelharam diante do novo Deus? Eles disseram: porque o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra, e não é esse Deus aí. E nós não ajoelharemos diante de nenhum ídolo. E o rei disse: mas se vocês ajoelharem, vocês terão tudo de bom. Nós não vamos ajoelhar. Então o rei ameaçou. Ele disse: se vocês não ajoelharem, eu vou jogar vocês na fornalha. Sabe qual foi a resposta dos 3 meninos? Sua Majestade, o senhor de fato tem todo o poder que o senhor diz que tem aqui no planeta Terra. O senhor tem. Todavia, o nosso Deus é maior que o senhor. E se o nosso Deus quiser nos livrar de suas mãos, Ele o fará. E se o nosso Deus não quiser livrar-nos de suas mãos, todavia seguiremos fiéis ao nosso Deus. É disso que Jesus está falando. Quando você não compreender as tempestades de sua vida, as tormentas que assolam e machucam o barco de sua vida, você precisa de fé, de que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não sabe o que Ele está fazendo, de que Deus sabe o que Ele quer com você, mesmo quando você não tem ideia do que Ele está querendo com você, que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando dói demais para você. Isso é fé, continuar crendo nele. Um sinônimo de fé que me dá esperança é mansidão. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas na mansidão dele, ele matou um cara com os próprios braços. O que é mansidão? É ser um sangue de barata? Não. Mansidão é quando a tempestade se levanta e você olha para ela sabendo que o teu coração é limpo diante de Deus. E você tem uma enorme, uma inabalável convicção de que aconteça o que acontecer comigo, Ele ainda está no controle de todas as coisas. Onde está a sua fé? Porque sem ela não dá para ter esperança. Terceira lição importante dessa história. Quando Jesus está dormindo no barco, Ele não está demonstrando indiferença a você. Quando Jesus está dormindo no barco,
Ele está dizendo para você: olha a paz que eu tenho nessa tempestade. Apenas creia em mim. Olha o meu jeito, tem que ser o seu jeito. Não quer dizer que não dói. Não quer dizer que a gente não geme. Não quer dizer que a gente não grita. Sabe, as batalhas, às vezes são violentas. Mas a gente luta e passa. O duro são aquelas batalhas que permanecem dias e dias e dias e dias e dias e meses e anos. Quando a batalha se prolonga muito, todas as costuras que unem as suas entranhas vão começar a esgarçar. Todas as costuras que unem a sua carne, parece que começa a dilacerar e rasgar, por causa do tempo. Tanta pancada, nada muda, nada muda, nada muda. E aí, todas as costuras do seu patrimônio emocional parece que se rompem, e o pior de você sai para fora. É Deus expurgando o que tem de pior dentro de você. Não tem pecado algum, não tem erro nenhum, não é errado você gemer, gritar e dizer: até eu não aguento mais. Não faz mal se você gritar de dor, se você uivar, se você se jogar no chão e dizer: que dor! Não tem problema. A questão é: sigo crendo nele ou desisto dele? Ou desisto dele? Jesus, dormindo no barco, quer ensinar para mim e para você que ele está no controle. Mesmo doendo para você. E ele sabe que dói para você. Ele se compadece de você. Ele tem dor nas entranhas. Nós vamos ver isso a semana que vem. A Bíblia diz que Deus segue todas as nossas vagueações e coloca no seu odre todas as nossas lágrimas. Quando eu li isso pela primeira vez, que Deus guarda num odre, numa tina, numa garrafa, todas as minhas lágrimas, eu pensei: vais fazer um piscinão no céu? Por que ele guarda? Porque ele está chorando com a gente. Mas às vezes, pode ser que Deus venha a agir conosco do mesmo jeito que um pai desesperado age com seu filho desmaiado, correndo para o hospital, tomando injeção de tudo que é jeito, sendo furado de tudo que é jeito, e todas aquelas dores e angústias que o filho passa porque você o leva para o hospital, é porque você o ama desesperadamente. Mas era preciso para salvar-lhe a vida. Jesus deitado não mostra indiferença, mostra para você: tenha paz, acalme, seja manso, eu estou no controle. Apesar de tudo, eu estou no controle. Mesmo que você não compreenda, mesmo que doa, tenha paz, eu estou no controle. Quem não está no controle corre de um lado para o outro no barco. Mas quem está no controle está dormindo durante a tempestade. É isso que ele quer ensinar para mim e para você. Take it easy. Be cool. I'm in control da sua vida, da sua casa, da sua existência. Última liçãozinha dessa passagem. Jesus se levanta e fala para o vento: calma, água, tranquila aí, um espelho. O vento fica quieto. A água fica quieta. E tudo é transformado em bonança. O que eu aprendo? Um dia, não sei quando,
vai olhar você no barco. Ele está junto com você no barco. Porque a sua obediência convida Jesus para estar no barco. A sua desobediência pode ser que ele não fique no barco. Mas ele que está no barco com você, pode ser que um dia ele olhe o seu desespero, olhe o seu pavor. Pode ser que ele fale para você: acalmem-se ventos e mares, e transforma a vida dessa pessoa em bonança. Ele pode fazer. Eu tenho esperança do verbo esperançar, porque eu conheço o poder de Jesus Cristo. Ele pode fazer se Ele quiser. Amém ou não amém? Amém. Segundo, bonança perfeita e absoluta é na eternidade. Lembra uma das lições de domingo passado? Todo milagre é como olhar para um outdoor que me indica uma direção. Quando eu olho o outdoor do restaurante, eu não como no outdoor. Eu vou na direção do outdoor. Todo milagre nessa vida tem a intenção divina de levantar os seus olhos para a eternidade e você enxergar o Senhor dizendo: oi, sou eu. Crê em mim. Mas, se a gente não enxergar o outdoor, ainda assim, chegaremos lá um dia. Em outras palavras, este barco atravessou o mar e chegou no Porto Seguro. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho de vida? Qual é o seu projeto? O que você deseja? No que você anda trabalhando? No que você está investindo? Numa empresa, num negócio, num filho, numa família, numa viagem, numa escola, numa universidade. Qual é o teu sonho? Entra nesse barco em obediência, porque isso garante a presença do Senhor. As suas perspectivas serão outras diante das tempestades possíveis da vida, e você terá garantias de que o seu barco vai atravessar o lago todo e vai chegar onde você tanto deseja. O Senhor vai te ajudar nisso. Amém? Qual é o seu sonho? Você pode ter esperanças do verbo esperançar, se Jesus no barco com você está. Amém? Mas e se algumas coisas acontecerem conosco diferente do que planejamos? O seu barco chegará no porto seguro da eternidade, promessa divina, e eu posso esperar por isso. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos, por favor. Não conheço a maioria de vocês ainda. E eu tenho uma pergunta. Jesus anda no barco de tua vida? Ou seja, Ele faz parte dos seus sonhos, projetos, do seu dia a dia, de suas conversas, dos rabiscos que você faz no papel, projetando o seu futuro, os seus sonhos. Olha, se você nunca convidou Jesus para o barco da sua vida, oferece a Ele uma escada para Ele subir no barco da sua vida. Que escada é essa? É a escada da fé, que diz: Jesus, eu creio em você, eu sei que você morreu e ressuscitou numa cruz por mim, e eu quero convidar você para entrar aqui, no meu coração, no barco de minha existência. Vem morar comigo. Eu quero ser teu, ser tua. Quero que o Senhor seja o dono de minha vida, o meu Salvador. Se você nunca fez isso, faça isso agora, com a sua voz, com o seu jeito. Fala: Jesus, vem fazer parte da minha vida. Não
estou convidando você para fazer parte da minha igreja. Eu gostaria muito, mas não é esse o convite. O convite é: vem Jesus fazer parte da minha vida, integrante, vivo aqui dentro, para eu te perceber, para eu perceber a sua mão orientando o leme, que dará direções novas, quem sabe, ao barco de minha vida, quem sabe águas novas a serem navegadas. Faça isso. Mas também, quem sabe você agora mesmo está passando por um momento de tempestade dura, um transe agudo, uma situação terrível, já de algum tempo, que tem minado suas forças, que tem às vezes te abatido, às vezes te desanimado, às vezes fazendo você explodir, gritar, xingar, e às vezes até fazer coisas ruins contra quem nem tem culpa, mas é que você já não está aguentando mais. Eu não sei que momento da tua vida você está, mas se você está passando por um transe agudo desse, eu queria orar por você. E se você está passando por uma situação difícil, eu queria um gesto de fé teu, não para te expor, porque todo mundo vai estar com os olhos fechados orando, mas como algo simbólico de você para com Deus, dizendo: eu peço para você me ajudar. Se você puder, tiver forças, condições, puder ficar de pé no seu lugar, e com esse gesto, é um gesto simbólico de fé em Deus, dizer: Deus, olha eu aqui, estou de pé na sua presença, e eu vou orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha, não vou expor você, só quero orar por você. Senhor Jesus, algumas pessoas estão de pé para dizer: tem tempestade, tem tormenta, tem vento contrário, minha vida está sendo inundada por essa dor, por essa luta, por esse problema, por essa aflição, por essa angústia, por esse desânimo, por esse pânico, por essa depressão. Jesus está afundando a minha vida. Diga para o Senhor o que vai no seu coração, aí, com as suas palavras. Espírito Santo de Deus, eu tenho irmãos e irmãs nesse auditório, pessoas aqui, quem sabe aí na internet, que estão passando por violenta dor, violenta tribulação, violenta tormenta. Mas assim como o Senhor fez no passado e o Senhor pode fazer agora, eu te peço, repreende os ventos e os mares no barco da existência de cada uma destas pessoas, em nome de Jesus. Seja lá do que o barco está sendo inundado, tira a inundação. Devolve, Deus, força e vigor ao barco dessa existência. Se precisa saúde, dá saúde. Se precisa arrancar alguma inflamação, arranca. Alguma dor em algum canto, tira. Alguma infecção, alguma bactéria, seja lá o que for, move. O Senhor tem este poder, nós cremos que o Senhor o pode, que o Senhor o pode, que o Senhor o pode. E por isso temos esperança deste milagre. E também porque clamamos por esta intervenção sobrenatural, no nome poderoso, no nome maravilhoso, no nome lindo, no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Pode assentar, por favor. Graças a Deus. Já nós temos mais uma canção, não temos? Tá, pode repetir uma das primeiras aí, bem animada. Não, acho que as outras foram bênção também. Qual que nós cantamos? Aquela do fala, qual foi a quarta música? Deus de aliança. Deus de aliança. Eu acho que esse aí nós vamos cantar. Deus de aliança, Deus de promessas.
Mas segura um pouquinho aí. Ao cantarmos a nossa última canção, eu quero pedir licença aos nossos visitantes. Quem são as pessoas que estão nos visitando por primeira vez? Fica de pé, deixa eu ver. Quem é essa moça aqui? Ah, é? Mas você pediu autorização para mim? Eu não lembro. Ah, depois você... Ali, aqui, uma família gostosa de Reveiros. Oi, obrigado quem está aqui, que maravilha. Obrigado a todos vocês. Uma salva de palmas aqui para os nossos visitantes. Obrigado. Espero que você não seja nosso visitante, tá bom? Que você venha sempre e se torne da casa. Então eu queria dar uma palavra para vocês. Aqui na nossa igreja, a gente tem uma mania, um costume de adorar a Deus com as nossas finanças, com as nossas ofertas. Quando cantarmos aquela canção, os irmãos vão me ajudar colocando uns baldinhos aqui, e nós vamos sair do nosso lugar, os que vieram preparados para isso, e nós vamos colocar. Algumas pessoas falam assim: Nassif, por que na igreja a gente dá dinheiro? Bom, a gente tem que pagar o aluguel desse espaço aqui. Quanto é? 2.000 por mês o aluguel desse espaço? 2.500 esse mês. Tem que pagar as coisas aqui, tem que ajudar alguns músicos que vêm de longe, para pelo menos pagar a gasolina, e alguma ajuda a gente dá para as pessoas. Então, nós que nos cotizamos e damos o que podemos para isso, tá bom? Então, só para você saber. Mas antes desse momento, eu queria chamar aqui à frente a Fernanda. Fernanda, vem aqui, por favor. Não quero expor você, mas eu queria que você subisse aqui, por favor. A Bíblia Sagrada diz: a quem honra, honra. Sabia que está escrito na Bíblia isso? E lógico que algumas pessoas, por suas vidas, por sua maneira de ser, foram valentes, foram batalhadores. As suas vidas significaram para outras vidas. Como domingo passado. Domingo passado nós tínhamos os nossos atletas, campeões aqui, jogadores de futebol. Tinha o Fred, maratonista, 7 vezes campeão da maratona da Disney. São irmãos em Cristo Jesus que fazem diferença por meio de sua profissão, por onde quer que vão, deixam o perfume de Cristo. E quando eles são vitoriosos, aí as pessoas olham mais ainda para eles, e é quando mais Jesus aparece na vida dessas pessoas. Domingo passado estava aqui com a gente, não apresentei, não sei se está hoje, acho que eu vi de Renan. Tá. Edu, fica de pé aí, Edu. Eduardo Barrichelli, ele foi e é, na minha opinião, foi o segundo, na minha opinião, foi o primeiro personal training do Brasil. Mora conosco, está aqui, cheio de fé no Senhor Jesus, um amigão, um campeão. Queria destacar você, porque domingo passado você estava no time aqui de atletas. Você é o que prepara atletas. Obrigado, viu, Edu? Sua vida é uma bênção, uma inspiração para mim. E a Fê é jornalista, um monte de coisa. É mãe, esposa desse maridão ali, lindo. Você ainda faz o Planeta? Não. Fez durante muitos anos o Planeta Brasil, para quem tinha... ainda é contratada da Globo, mas fez muita diferença num monte de lugar. E recentemente ela começou uma ONG, certo? Chama If You. If You fizer alguma coisa, a coisa melhora, né? Sempre. Fala pra gente o que é a ONG, o que ela se propõe. A ONG, na verdade, nada mais é do que um guarda-chuva de ONGs existentes nos Estados Unidos. Então, a gente vem para alavancar, para somar, para fazer a diferença e para fazer mais por essas ONGs já existentes aqui nos Estados Unidos. Muito bem. E você trabalha com a IFU, alavancando recursos ou equipamentos, ou seja, o que for, para ajudar que estas ONGs desenvolvam suas tarefas. Exatamente. Ok. E por Acho causa... que da maneira mais simples até a mais elevada. Ótimo. Quanto tempo já tem a ONG? 3 meses e meio.
3 meses e meio. Mas para vocês entenderem a eficiência, a eficácia, a importância do que Deus está fazendo na vida dessa menina e através dela para a comunidade, e não é só para crente de igreja, não, para ser humano. E a bênção é isso, para ser humano. Mas ela que tem essa fé gostosa no Senhor entende que a vida dela tem a ver muito mais do que só com ela, e muito mais do que com a sua própria casa, com a comunidade. Pra vocês terem uma ideia, essa semana você foi homenageada. A gente tem aquela foto aí, não? Eu não sei se tem, mas alguém me mandou uma foto do prefeito ou do representante do prefeito da nossa cidade, presenteando a Fernanda, dando um prêmio de honra ao mérito, acho que eu posso dizer assim. Se alguém achar na internet, depois me coloca, dá tempo. E instituíram na cidade de Orlando o dia de Fernanda Pontes e Ifiu. Gente, sabe o que quer dizer isso? Que as autoridades desse lugar reconhecem nessa filha de Deus a importância da vida dela para a comunidade, não só de brasileiros, de gente, de ser humano nos Estados Unidos. Não é uma bênção, gente? Não é uma bênção? E como a Bíblia Sagrada diz, a quem honra, honra. Fê, eu já estou de pé, porque se eu tivesse sentado eu levantaria. Querido, você pode vir aqui na frente? O mais importante que eu queria falar é que no dia 3 de julho de 2013, isso eu não falei pra ninguém, falei só pro Diogo. No dia 3 de julho de 2013, eu ligava pro Diogo e falava pra ele lá no Rio: amor, é aniversário de uma grande amiga minha, ela vai comemorar num culto. E o Diogo falava pra mim: ai, Fernanda, lá vem você querendo me levar pra igreja. E aí eu falei: poxa, mas já tem tanto tempo que eu não vejo essa amiga, vamos comigo. Aí ele foi. E lá, um apóstolo olhou pra mim e falou assim: Fernanda, não tenha medo, vai e siga o seu caminho. E eu falei pra ele: mas o que eu vou fazer naquele lugar? Minha profissão é aqui. Tudo meu é aqui, tá tudo meu prosperando aqui, né? Eu acabei de sair de uma novela, já tô em outra, enfim. E ele falou: vai, porque lá tudo vai prosperar, e é lá o seu lugar. Graças e nesse mesmo dia, 3 de julho de 2019, eu ganho por uma autoridade americana um dia meu na cidade de Orlando. Pode e da minha fundação. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado. Eu acho que a gente pode perder tudo, menos a nossa fé. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui é que eu não sei, né, o que passa na vida de cada um de vocês, mas vocês são corajosos. Vocês vieram cheios de sonhos para esse país. Então que você levante a sua cabeça e que dentro do seu coração tenha muita fé, porque é ela que vai fazer você chegar onde você quer. E eu tenho certeza que vocês vão chegar onde vocês querem. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Obrigada por tudo. Você pode pregar domingo que vem? Você tem jeito também para isso. Eu só queria dizer uma coisa, que no momento que eu mais precisei, talvez ele nem saiba disso, mas eu passei por uma provação muito grande há 2 anos atrás. E eu tive um problema muito forte, de 2 pessoas que fizeram de tudo para me derrubar na minha profissão. E quando eu entrei naquele seu escritório, você e Deus me levantaram. E se hoje eu estou aqui, eu agradeço parte disso a você, pastor Nassif. Que Deus possa te usar mais e mais por muitas pessoas, porque eu pude ver o meu sorriso, o meu coração novamente.
coisas que as pessoas nem imaginavam, que olhavam naquela televisão e mal sabiam a força que eu fazia para poder sorrir e para não chorar na frente dos meus filhos. Muito obrigada. Deus te abençoe. Dá um microfone aqui. Não, pai, fica aqui. Faz um cafuné espiritual aqui. Sabe o que é cafuné espiritual? É um gesto só. Estende a sua mão para cá como quem diz: eu desejo a tua bênção, tá bom? Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela honra e o privilégio que o Senhor dá para a nossa igreja ter ovelhas tão queridas, tão especiais, que o Senhor usa para impactar esse lugar e o mundo todo. Eu quero te agradecer pela vida de Fê, mas também te agradecer pela vida de seu esposo. Obrigado, Deus, pelo companheirismo, porque eles andam juntos, mesmo nos momentos de tempestades, e eles estão navegando em vitória. Quero orar, Deus, por este homem, a fim de que as intervenções sobrenaturais do Senhor possam por ele ser percebidas todos os dias de sua vida. Cuida dele e de sua casa, e que ambos, e que como família sejam sempre prósperos, abençoados, vitoriosos, e que a vida deles continue sendo assim, um instrumento de glorificar o nome do Senhor. É a nossa oração por eles, no nome bendito, poderoso e forte de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, amados. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, John. Cuidado aí. Melhor o degrau lá. Vocês são jovens, mas... Amém? Amém, gente? Deus é bom ou não é bom? Deus é bom. Mesmo nas tempestades, Deus é bom. Aleluia. Vamos cantar esse hino antes de ir embora. Esse que fala que Deus é de promessas, Deus de aliança. E confiando nas promessas dele, nas alianças do Senhor conosco, sai do seu lugar e entrega a sua adoração financeira aqui, dizendo: Senhor, o Senhor tem suprido a minha vida, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar esse ministério. Amém? Deus te abençoe. O amor de Deus, nosso Pai, aquele amor gostoso que se aproxima da gente todo o tempo que precisamos dele, aquele amor que não falha, aquele amor que é intenso, aquele amor que é apaixonado, aquele amor que se revigora por nós todo momento, mesmo sendo quem somos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é grande, abundante, infinita, que é sempre maior do que os nossos próprios pecados, a graça que nos mantém vivos, a graça que nos abençoa, a graça que sorri para nós todos os dias, e que as consolações, o amor, a força, a intervenção, a fé, a
a esperança, o ânimo, a coragem que vem do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus todos os dias, no nome bendito e forte de Jesus de Nazaré. Aleluia, amém. Boa semana com Jesus. Te vejo domingo aqui. Traz os seus amigos. Vai com Deus, tchau.